Você já não vê nada. Ah, Não tem mais condições de cuidar da casa. me dá as chaves. É a minha casa. Era um som que ecoava pela casa toda, um tilintar metálico que anunciava minha liberdade. O som das minhas chaves. Elas eram pesadas, um conjunto antigo que carregava não só a fechadura da porta da frente, mas lembranças de uma vida inteira. A chave do portão, que rangia um pouco ao girar, a chave da gaveta da comoda, onde guardava as cartas do meu finado marido, Antônio. Naquele chaveiro de metal já desbotado, habitavam os mapas dos meus pequenos mundos. Eu as colocava sempre no mesmo lugar, no pires de porcelana azul, sobre a mesa da cozinha, ao lado do vaso de espada de São Jorge. Era um ritual. Chegava da rua, sentia o peso do mundo nos ombros, e ali eu as depositava. Plim! Aquele som sutil era como um suspiro de alívio. Estou em casa, ele dizia. Estou segura. Naquela tarde, porém, o tilintar foi diferente. Mais agudo, quase um guincho. Meu filho, Carlos, tinha chegado mais cedo. Eu estava no jardim, regando as orquídeas, uma das poucas alegrias que me restavam desde que a solidão começou a ser um habitante mais constante da casa do que eu mesma. Mãe, precisamos conversar, ele disse. Sua voz era suave, mas tinha uma firmeza que me fez baixar a mangueira. Gotas de água caíam sobre os meus sapatos, formando pequenas manchas escuras no couro. O que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa com a Júlia? Com o Pedro? O coração, esse velho traiçoeiro, já começava a acelerar. Não, não, está tudo bem com eles, ele respondeu, aproximando-se. Segurava o meu chaveiro na mão. Os dedos dele, tão grandes e fortes, fechados em volta daqueles pedaços de metal que para mim eram extensões dos meus próprios dedos. É sobre você, mãe. Sobre a sua segurança. Eu olhei para as chaves, depois para o rosto do meu filho. Havia uma preocupação genuína nos olhos dele, mas também algo mais. Uma decisão já tomada. Minha segurança? Carlos, eu moro aqui há 40 anos. Conheço cada rangido do assoalho, cada sombra que a lua projeta na parede à noite. Exatamente, mãe. 40 anos. E a senhora não é mais a mesma. E o mundo lá fora também não. Ele balançou as chaves. O som me cortou. Ontem, a senhora deixou o gás ligado. Por sorte eu vim buscar o Pedro e senti o cheiro. E na semana passada, esqueceu a chave na fechadura, por fora. A noite toda. Eu senti um calor subir pelo pescoço. Era vergonha. Uma vergonha quente e sufocante. Ele tinha razão, é claro. A memória já não era a mesma. Os fios estavam começando a se desfazer, como um novelo de lã velho. Mas ouvir aquilo, dito de forma tão crua, do meu próprio filho, era como se ele estivesse anunciando meu fim. Eu cuido de mim, Carlos. Sempre cuidei. E eu vou continuar cuidando da senhora, mãe. Mas de um jeito diferente. Ele abriu a bolsa e colocou o chaveiro dentro. Aquele movimento simples, tão rápido, me paralisou. Vou ficar com as chaves por um tempo. Só até a gente se organizar, até ver quem vai poder te ajudar melhor aqui. Até ver quem havia chegado. A frase ecoou na minha mente, vazia de significado no momento. Eu não entendi. Só consegui olhar para as mãos vazias dele, e depois para o pires de porcelana azul, na cozinha. Vazio. Um vazio que gritava. Você está tirando as minhas chaves? A pergunta saiu num sussurro rouco. Carlos, esta é a minha casa. É a nossa casa, mãe. E eu quero que a senhora continue segura nela. Ele se aproximou e me deu um beijo na testa. O beijo tinha gosto de despedida. De algo que estava sendo tirado de mim. Vou trazer uma cópia para Maria, a nova cuidadora. Ela começa amanhã. Cuidadora. A palavra soou como uma sentença. Eu não era mais Dona Alzira, mulher de Antônio, mãe de Carlos. Eu era uma senhora que precisava de uma cuidadora. E que não podia mais ter as próprias chaves. Ele saiu, e o barulho da porta fechando pareceu selar o destino. Fiquei parada no jardim, olhando para as minhas mãos. Mãos que acariciaram um marido, que embalaram um filho, que construíram uma vida. Mãos que agora tremiam, vazias. O pires azul, através da janela da cozinha, me encarava. Um olho cego, sem sua pupila de metal. A casa, de repente, não era mais um refúgio. Era uma gaiola.
E alguém, algum dia, tinha trancado a porta-pote fora. A manhã seguinte chegou com um silêncio opressivo. Acordei mais cedo que o costume, movida por um hábito antigo: levantar, colocar o café no fogo, pegar o pão fresco na padaria da esquina. Fui até a porta, estiquei a mão para o pires azul. Nada. A superfície lisa e fria da porcelana sob meus dedos foi um choque de realidade. A memória da conversa com Carlos voltou como uma maré, inundando-me de uma impotência amarga. A casa, que sempre foi minha aliada, minha extensão, tinha se virado contra mim. Cada objeto me lembrava do que eu não podia mais fazer. A janela da sala, de onde eu via as crianças brincarem na rua, agora era a fronteira do meu mundo. A fechadura da porta principal, um quebra-cabeça de metal que eu não tinha mais a peça para resolver. Eu era uma rainha destronada no meu próprio castelo, um pássaro em uma gaiola de vidro. Podia ver o mundo lá fora, mas não podia tocá-lo. Desespero veio disfarçado de raiva no começo. Revirei gavetas, procurei em velhas bolsas, na esperança de uma chave esquecida, uma cópia de segurança que o tempo tivesse poupado. Nada. A cada gaveta vazia, a gaiola parecia ficar menor. Sentei-me no sofá, o mesmo onde Antônio e eu assistíamos a todos os filmes aos domingos, e deixei as lágrimas caírem. Elas não faziam barulho. Caíam no tecido florido e sumiam. Foi então que a campainha tocou. Um susto. Há quanto tempo ninguém tocava aquela campainha? Carlos sempre entrava direto, com sua chave. Levantei-me, o coração batendo descompassado. Quem seria? Aproximei-me da porta com cautela, quase me arrastando, e espreitei pelo olho mágico. Era uma mulher. Não muito jovem, talvez na casa dos 50, com o rosto cansado mas gentil, e cabelos grisalhos presos em um coque. Vestia um uniforme branco simples e segurava uma pequena bolsa. A nova cuidadora. Maria. Quem é? Perguntei. Minha voz saiu áspera, desconfiada. Bom dia, Dona Alzira. Sou a Maria. O Carlos me contratou. Posso entrar? Aquele posso entrar soou como a maior das ironias. Ela estava do lado de fora, com a liberdade de ir e vir, e eu, do lado de dentro, da minha própria casa, precisava deixá-la entrar. Abri a porta, devagar. Ela sorriu, um sorriso largo e sincero. Que casa linda, Dona Alzira. E que jardim! O Sr. Carlos disse que a senhora cuida pessoalmente das orquídeas. Ela entrou como uma brisa, sem cerimônia, mas sem invasão. Cheirava sabão em pó e um leve perfume de lavanda. Eu apenas concordei com a cabeça, observando seus movimentos. Ela foi direto para a cozinha, como se já conhecesse o caminho. O Sr. Carlos me passou a senha do Wi-Fi e deixou um dinheiro para as compras. Disse que a senhora gosta muito de um pão de queijo quentinho no lanche da tarde. É verdade. Eu continuei em silêncio, encostada na porta da sala. Ela estava falando sobre a minha rotina, os meus gostos, com uma naturalidade que me assustou. Carlos a tinha abastecido com informações, como se eu fosse o manual de instruções que ele havia passado para uma nova funcionária. Eu faço meu próprio lanche, disse, finalmente, tentando recuperar um pouco do meu território. Claro que sim, ela respondeu, sem se abalar. E eu posso ajudar. Adoro cozinhar. Minha especialidade é um bolo de laranja que fica fofinho, que é uma beleza. Quem sabe a gente não faz um juntos um dia desses. Ela não era rude. Era eficiente. E gentil. E isso era pior. Se ela fosse grossa ou negligente, eu teria um motivo para reclamar, para brigar, para expulsá-la. Mas ela era competente e agradável, tornando a minha resistência em algo que parecia apenas teimosia de uma velha rabugenta. Naquele primeiro dia, Maria fez o almoço, lavou a louça, varreu a casa. Eu a seguia de quarto em quarto, um fantasma na minha própria vida. Ela tentava puxar conversa, falava de seus filhos, de como gostava de trabalhar com idosos. Cada um tem uma história, ela disse, enquanto passava um pano na estante de fotos. É como um livro que a gente vai lendo devagarinho. Parei diante da estante. Minha vida, em fotografias em preto e branco e sépia, presa em molduras de madeira. Eu, jovem, de vestido de noiva ao lado de Antônio, tão sério e elegante. Carlos, de uniforme escolar, segurando uma bola. Netos pequenos, agora já adolescentes. Maria estava limpando a poeira da minha história. À noite, depois que ela foi embora, ela tinha uma chave, é claro. A solidão voltou, mas de um jeito diferente. Antes, a solidão era minha companheira, uma sombra familiar. Agora, era um vazio amplificado pela presença temporária de alguém. Alguém que tinha vindo para me ajudar, para me cuidar, mas que, no fundo,
Era prova viva de que eu não era mais capaz. Deitei na cama e fechei os olhos. O som que eu ouvia não era mais o tilintar das chaves, mas o clique suave da fechadura sendo girada por mãos que não eram as minhas. E me perguntei, no escuro, quando é que uma casa deixa de ser um lar e se torna um lugar onde você está apenas guardada? Os dias com Maria se estabeleceram em uma rotina estranhamente pacífica. Ela era um turbilhão de atividade, cantarolando baixinho enquanto trabalhava, enchendo a casa de cheiros de comida caseira e do aroma do amaciante que ela trouxera. Aos poucos, minha resistência inicial foi se dissolvendo, não por aceitação, mas por pura exaustão. Era mais fácil deixar que ela fizesse do que lutar contra uma maré que eu sabia ser mais forte. Mas a quietude da noite era minha. Quando Maria ia embora, trancando a porta por fora, um ato que eu sentia como um golpe baixo todas as vezes, a casa voltava a ser só minha. E era nessas horas que os fantasmas saíam para passear. Não eram fantasmas assustadores. Eram ecos. O eco da risada do Antônio, vindo da sala de estar. O eco do choro do Carlos, ainda bebê, vindo do quarto. O eco dos meus próprios passos, mais leves, mais rápidos, correndo para atender o telefone que insistia em tocar. Às vezes, me pegava andando de um cômodo a outro, deixando minha mão pairar sobre os objetos, tentando capturar um pouco do calor que um dia eles tiveram. Uma noite, fui até o quarto do Carlos. Ele estava intacto, como o museu da infância dele. Postés de bandas antigas nas paredes, um troféu de natação em cima do armário, livros escolares com a capa encapada com papel de pão. Sentei na cama, a colcha desbotada pelo sol e pelas lavagens, e fechei os olhos. Conseguia quase vê-lo, um menino magricela de cabelos pretos, dormindo profundamente. Onde foi parar aquele menino? O que aconteceu com a mulher que o embalava nos braços e cantarolava cantigas de ninar para ele? A saudade do Antônio era uma dor diferente, mais profunda, mais enraizada. Era como um membro fantasma. Eu ainda sentia sua presença, sua falta física, como se ele pudesse entrar a qualquer momento pela porta e me perguntar se tinha café quente. Sua poltrona, ao lado da minha, continuava vazia. Eu me recusava a sentar nela, era um espaço sagrado. Às vezes, falava com ele, em voz baixa. Antônio, o que eu vou fazer? Sussurrava para o vazio. Nosso filho acha que eu não consigo mais viver. E talvez ele esteja certo. O silêncio era a única resposta. Um silêncio que concordava comigo. Maria, com sua perspicácia silenciosa, começou a notar meus passeios noturnos e a tristeza que me envolvia de manhã. Dona Alzira, a senhora parece tão cansada ultimamente, comentou ela uma tarde, enquanto cortava legumes para o ensopado. A senhora não dorme bem? Durmo o suficiente para uma mulher da minha idade, respondi, evasiva. Às vezes, uma companhia à noite faz bem, ela sugeriu, sem me olhar nos olhos, focada na cebela. Fica menos solitário. A ideia de ter Maria morando comigo, invadindo também o meu santuário noturno, me fez estremecer. Estou acostumada com a solidão, Maria. É uma velha amiga. Solidão é diferente de estar sozinha, Dona Alzira, ela disse, e pela primeira vez, notei uma sombra de cansaço nos seus olhos. Eu sei a diferença. Aquela frase ficou comigo. Ela não estava apenas me observando, ela me entendia. Era desconcertante. Certa tarde, ela chegou com uma caixa de fotografias antigas que encontrou no fundo do armário da sala. Olha que coisa mais linda, ela exclamou, puxando uma foto desbotada. Era eu, grávida de Carlos, sentada no mesmo jardim que eu ainda cuidava. Antônio estava atrás de mim, com as mãos nos meus ombros, os dois sorrindo para a câmera como se o futuro fosse uma promessa brilhante. O senhor era muito bonito, seu Antônio. Eu peguei a foto com mãos trêmulas. A imagem era tão vívida, tão cheia de vida, que doía. Ele era, concordei, a voz embargada. E teimoso. Deus do céu, como era teimoso. Maria riu. Os homens de antigamente eram assim. O meu João, que Deus o tenha, também. Uma vez, ele decidiu consertar o telhado sozinho e quase caiu. Ficou uma semana de cama, reclamando que eu cuidava demais dele. Eu olhei para ela, surpresa. Era a primeira vez que ela mencionava a própria vida com detalhes. O que aconteceu com ele? Um infarto. Rápido. Foi embora sem nem se despedir. Às vezes acho que foi melhor assim. Ele não gostava de despedidas. Naquele momento, Maria não era mais a cuidadora. Era uma mulher, como eu, que carregava suas próprias cicatrizes e suas próprias saudades.
Um fio invisível se esticou entre nós, unindo duas histórias de amor e perda. Foi quando Carlos chegou para sua visita semanal. Ele entrou com sua chave, o som da fechadura girando ainda me dava um frio na espinha, e nos encontrou na sala, com as fotografias espalhadas pelo sofá. O que é isso, mãe? Revirando o baú de lembranças, ele perguntou, beijando minha face. Seu tom era leve, mas seus olhos escanearam a cena, avaliando. A Maria estava me ajudando a organizar, expliquei, sentindo a necessidade de justificar aquele momento de felicidade melancólica. Que bom, ele disse, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Só não canse a mamãe, hein, Maria? Ela precisa descansar. A dona Alzira é forte, senhor Carlos. Mais forte do que o senhor imagina, respondeu Maria, com uma suavidade que carregava uma firmeza surpreendente. Carlos não respondeu. Ficou em silêncio, observando as fotos, e eu pude ver, por uma fração de segundo, o menino magricela escondido atrás do homem de negócios bem-sucedido. Ele também tinha seus fantasmas. Só que os fantasmas dele eram diferentes dos meus. Os meus eram de um passado que eu amara. Os dele, eu ainda não sabia ao certo. Talvez fossem fantasmas de um futuro que ele temia. O futuro de ser filho de uma mãe que envelhece, que definha, que um dia vai embora. E, naquele instante, pela primeira vez, senti um aperto no coração que não era por mim. Era por ele. A presença de Maria foi, aos poucos, criando raízes na casa. Ela não era mais uma intrusa, mas uma peça estranha que se encaixava no quebra-cabeça da minha vida. Começamos a desenvolver nossos rituais. Todas as tardes, depois do almoço, ela fazia um chá, camomila para ela, erva doce para mim, e nós nos sentávamos na varanda dos fundos para observar os beija-flores no jardim. Era nosso momento de silêncio compartilhado, um tributo à paz que insistia em brotar mesmo em meio ao caos dos meus sentimentos. Foi em uma dessas tardes que o passado decidiu bater à minha porta. Não de forma suave, como um fantasma familiar, mas com a força de um vendaval. A campainha tocou. Maria se levantou para atender. Ouvi vozes na entrada, uma que não era de Carlos e outra, feminina, que eu não reconhecia. Eram vozes animadas, jovens. Dona Alzira, Maria chamou, voltando para a varanda com um sorriso curiosamente amplo. A senhora tem visita. É o Pedro, e uma amiga dele. Pedro, meu neto. Meu coração deu um salto de alegria. Ele estava na universidade em outra cidade e suas visitas eram raras e preciosas. Levantei-me rápido, apoiando-me na cadeira, e fui até a sala. E lá estavam eles. Pedro, mais alto a cada vez que o via, com os mesmos olhos castanhos do avô. E ao seu lado, uma garota. Loirinha, pele clara, uns 20 e poucos anos, com um vestido florido e um sorriso tímido nos lábios. Vovó. Pedro veio e me abraçou, o cheiro dele, de sabonete e juventude, enchendo meus pulmões de felicidade. Esta é a Luísa, minha namorada. Estamos de passagem pela cidade e eu quis trazê-la para te conhecer. É um prazer conhecê-la, Dona Alzira, a garota, Luísa, disse, estendendo a mão. Sua voz era suave, educada. O prazer era todo meu. Convidamos eles para sentar, e Maria, sempre solícita, correu para preparar um café e trazer alguns biscoitos. A sala, que há pouco estava mergulhada no silêncio da tarde, agora estava cheia de uma energia contagiante. Pedro falava animado sobre a faculdade, sobre seus planos. Luísa ouvia, complementava, ria das piadas dele. Era bonito de se ver. Pedro, então, se lembrou de algo. Vovó, a Luísa é estudante de história. Ela adora coisas antigas. Achei que ela poderia gostar de ver aquele baú da vovó Elisa, aquele com as cartas e os vestidos. O baú da minha mãe. Um tesouro guardado no quarto de hóspedes, cheio de memórias de uma época que nem eu mesma tinha vivido. Claro, meu filho, disse, sentindo-me revigorada. Fiquem à vontade. Está no quarto de hóspedes. Os dois se levantaram e sumiram pelo corredor, deixando Maria e eu na sala. Eu sorria, genuinamente feliz. Era tão bom ter a casa cheia, ter vida dentro dessas paredes novamente. Mas a felicidade é uma flor frágil. Dura pouco. Alguns minutos se passaram. O barulho de conversas animadas do quarto de hóspedes cessou. Ouvi sussurros. Depois, passos rápidos voltando para a sala. Pedro entrou primeiro. Seu rosto estava pálido, uma expressão de consternação e confusão estampada nele. Luísa vinha atrás, segurando a bolsa com força, evitando meu olhar. Vovó, Pedro começou, sua voz falhou. Ele limpou a garganta.
O que está acontecendo? O que você quer dizer, meu anjo? Lá no quarto, as coisas da bisavó, a Luísa notou. Ele olhou para a namorada, pedindo ajuda. Luísa deu um passo à frente, hesitante. Desculpe, dona Alzira, não foi por mal. Mas eu sou alérgica a mofo. E quando Pedro abriu o baú, o cheiro foi muito forte. E eu vi, tem umas manchas de umidade nas paredes, atrás do armário. E o assoalho do quarto está meio frouxo em um lugar. Ela falava baixo, quase com vergonha, mas cada palavra era um martelo batendo na minha cabeça. Mofo. Umidade. Assoalho frouxo. É uma casa antiga, minha filha, disse, tentando manter a compostura, mas sentindo o chão tremer sob meus pés. São coisas normais. Normais, vovó. Pedro interveio, sua voz carregada de uma preocupação que soava como acusação. O Carlos não arrumou nada disso? Ele não fala que cuida de tudo? O cheiro de mofo é forte. Não é saudável. E a senhora fica aqui sozinha? A frase "fica aqui sozinha" ecoou na sala. Mas eu não ficava mais sozinha, não é? Maria estava ali. E Carlos vinha toda semana. Mas o olhar do meu neto me dizia outra coisa. Ele estava vendo, pela primeira vez, as rachaduras na fachada perfeita que Carlos havia construído. Ele estava vendo a casa não como o lar aconchegante da avó, mas como uma estrutura velha e decadente. A visita, que havia começado tão bem, terminou de forma abrupta e constrangedora. Pedro e Luísa foram embora depois de uns bons dias apressados. Ele me prometeu que iria conversar com o pai. A porta se fechou e o silêncio que se instalou foi o mais pesado de todos. Maria veio até mim. Dona Alzira, eu não consegui olhar para ela. Senti uma vergonha tão profunda, tão avassaladora, que desejei sumir. Minha casa, meu santuário, meu último território, estava sendo julgada e considerada inadequada. E por tabela, eu também. Pedro não tinha visto as memórias. Ele tinha visto a decadência. Ele tinha visto que o seu pai, provavelmente, já havia muito tempo. Uma velha numa casa velha, ambas precisando de consertos urgentes. Naquela noite, sozinha no escuro, a frase de Carlos voltou à minha mente com uma clareza aterradora. Vou ficar com as chaves, até ver quem havia chegado. Naquele momento, eu entendi. Quem havia chegado não era apenas a cuidadora. Era o futuro. Era a constatação cruel de que eu era, sim, uma carga. Um problema a ser administrado. E a visita do Pedro tinha sido a prova que Carlos, no fundo, talvez estivesse esperando. A prova de que sua decisão, por mais dolorosa que fosse, tinha sido a correta. A gaiola de vidro não tinha apenas uma porta trancada. Ela tinha paredes que estavam começando a desmoronar. E todos podiam ver. Se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Também conte pra gente de onde você está assistindo. Gostamos de saber até onde a nossa história chega. A descoberta do mofo e do assoalho estragado agiu como um veneno de ação lenta. A vergonha da visita do Pedro deu lugar a uma inquietação profunda. Eu, que sempre me orgulhei da minha casa impecável, estava vivendo em meio à decadência e nem sequer havia percebido. A cegueira não era só dos olhos, era da alma. Estava tão focada na perda das minhas chaves, da minha autonomia, que falhei em ver as rachaduras ao meu redor. Na manhã seguinte, fui direto para o quarto de hóspedes. Maria me seguiu, em silêncio. Abri a porta. O quarto cheirava a poeira e, sim, a um mofo fraco e adocicado que eu, acostumada, não notava mais. Puxei o pesado baú de madeira para o meio do cômodo. A tia resistiu um pouco antes de abrir com um rangido profundo. Lá estavam os vestidos de minha mãe, finos e delicados, agora com manchas amareladas e um cheiro de tempo. As cartas de amor do meu pai, a caligrafia elegante já desbotando. Um mundo em miniatura, preservado e, ao mesmo tempo, se decompondo lentamente. Era uma metáfora demasiado perfeita para minha própria vida. Precisamos limpar isso, disse para Maria, minha voz firme pela primeira vez em semanas. Tudo. Maria não discutiu. Apenas assentiu. Vamos fazer isso juntas, dona Alzira. Passamos a manhã toda naquela tarefa. Colocamos os vestidos para arejar no varal do jardim, as finas sedas balançando ao vento como fantasmas dançando. Limpamos cada página das cartas com um pano seco. Eu lia trechos em voz alta para Maria, que ouvia, maravilhada. Que lindo, dona Alzira. O seu pai era um poeta. Enquanto trabalhávamos, algo dentro de mim também começou a se limpar. A vergonha foi dando lugar a uma determinação antiga, há muito adormecida. Eu não era apenas uma idosa frágil.
Eu era a guardiã daquelas histórias. E um guardião cuida do que é seu ponto foi quando, ao arrastar o baú vazio para limpar o chão atrás dele, minha mão escorregou em um vão solto do assoalho. Uma tábua movediça. Empurrei-a com mais força e ela se desprendeu, revelando um vão escuro. Lá embaixo, no pó e nas teias de aranha, brilhava um objeto metálico. O coração parou. Estiquei o braço, os dedos encontrando metal frio e familiar. Puxei. Era uma chave. Velha, enferrujada, mas perfeitamente reconhecível. A chave original da porta dos fundos, que dava para o jardim. Antônio e eu tínhamos trancado essa porta há anos, depois de uma tentativa de arrombamento, e nunca mais a usamos. Com o tempo, a chave tinha caído e sumido no assoalho. Todos tinham se esquecido dela. Até o ponto eu a segurei na palma da mão. Era pesada. Era real. Não era uma chave para a rua, para a liberdade total. A porta dos fundos ainda estava trancada por fora por uma tranca pesada. Mas era uma chave. Era um pedaço de mim que eu tinha recuperado. Um símbolo. Maria olhou para a chave, depois para o meu rosto. Seus olhos se encontraram com os meus. Havia um entendimento silencioso passando entre nós. Ela não disse nada. Não fez nenhum movimento para tirá-la de mim. Apenas sorriu, um sorriso pequeno e triste, e disse: às vezes a gente acha o que procura nos lugares mais esquecidos, não é, Dona Alzira? Ela virou-se e continuou a limpar o pó do baú, dando-me a privacidade daquele momento. Apertei a chave contra o peito. Ela não me dava liberdade, mas me dava algo mais importante naquele momento: uma centelha de esperança. Uma prova de que nem tudo estava perdido. De que mesmo nas frestas mais escuras, podia haver um lampejo de luz. Naquela noite, escondi a chave no meu lugar mais seguro, dentro da Bíblia antiga de capa de couro, na gaveta do criado mudo. Era o meu segredo. Minha pequena revolução silenciosa. Quando Carlos veio naquela semana, sua visita foi diferente. Ele chegou sério, direto. Mãe, o Pedro me ligou. Falou sobre o mofo, o assoalho. Por que a senhora não me contou que a casa estava nessas condições? Eu o encarei, sentada na minha poltrona, com uma serenidade que o surpreendeu. Porque eu mesma não havia percebido, Carlos. E você, que vem aqui toda semana, também não. Ele corou. A acusação sutil o atingiu. Eu vou chamar um pedreiro. Vamos consertar tudo. A senhora não pode ficar num lugar insalubre. É uma boa ideia, concordei, calmamente. É minha casa. Merece cuidados. Ele ficou olhando para mim, confuso. Esperava desespero, talvez, ou reclamações. Não essa calma resignada. E a Maria? Como estão indo as coisas com ela? A Maria é uma bênção, respondi, e Meane em every word. Ela me trata como uma pessoa, não como um problema. Carlos pareceu ficar sem resposta. Ele se despediu mais cedo naquele dia. E eu, pela primeira vez desde que tudo começou, senti que tinha recuperado um pequeno fragmento de controle. Eu tinha um segredo. Eu tinha uma chave. E, o mais importante, eu tinha uma aliada. A descoberta da chave foi um ponto de virada. Já não me sentia mais uma prisioneira passiva. Agora, eu era uma espiã na minha própria vida, observando, analisando, planejando silenciosamente o que faria com aquele pequeno fragmento de liberdade. A chave em si era quase inútil, mas o seu significado era tudo. Minha relação com Maria aprofundou-se. Ela se tornou minha cúmplice involuntária. Começamos projetos juntas. Além de limpar o baú, decidimos reorganizar a sala. Movemos móveis, uma tarefa que me deixou exausta, mas incrivelmente realizada. Embaixo do velho aparador, encontramos um retrato a óleo, emoldurado, coberto de pó. Eu o limpei com a manga do vestido. Era uma pintura de uma mulher jovem. Tinha os cabelos escuros presos em um coque severo, mas os olhos, grandes e melancólicos, desafiavam a rigidez do penteado. Usava um vestido simples. Não era uma beleza convencional, mas havia uma força, uma resiliência naquele olhar, que me tocou profundamente. Quem é ela? Maria perguntou, olhando sobre o meu ombro. Não faço ideia, respondi, verdadeiramente intrigada. Morei nesta casa por 40 anos e nunca vi este quadro. Viramos a moldura. Na parte de trás, em uma caligrafia fina e desbotada, estava escrito: Isabel, 1952. Para sempre em nosso coração. Isabel. O nome não significava nada para mim. Quem era aquela mulher?
Porque o seu retrato estava escondido atrás de um móvel, como um segredo de família. A descoberta da chave tinha aberto uma fenda, e agora o passado da casa, um passado que nem era meu, começava a vazar por ela. Pesquisamos juntas. Maria, com a ajuda do celular, descobriu nos registros antigos da prefeitura que a casa havia sido construída na década de 1940 por um casal, Heitor e Isabel Ferreira. Eles não tinham filhos. Ele morreu em 1955. Ela, Isabel, vendeu a casa para os meus sogros em 1960 e desapareceu dos registros. A história começou a se formar na minha mente. Uma mulher jovem, viúva, sozinha em uma casa grande, sem filhos, vendendo o lar que construíra com o marido. O retrato era dela. Por que ela o escondeu? Será que a dor de se desfazer da casa era tanta que ela não suportava olhar para a própria imagem dentro daquelas paredes? Ou será que alguém a escondeu, apagando sua memória? A história de Isabel começou a se misturar com a minha. Eu também era uma viúva. Eu também me sentia sozinha em uma casa grande. Meu filho, embora presente, estava, de certa forma, me preparando para me desfazer da minha vida ali, assim como Isabel teve que fazer. A diferença era que eu ainda estava aqui. E eu tinha uma chave. Fiquei obcecada por Isabel. Passei horas olhando para o seu retrato. Seus olhos pareciam me dizer algo. Eles não eram de tristeza, percebi. Eram de aceitação. Uma aceitação serena e poderosa do seu destino. Ela havia sobrevivido. Ela havia seguido em frente. Carlos continuou com os planos de reforma. Trouxe orçamentos, falou em contratar um enfermeiro para ficar à noite. Suas visitas se tornaram reuniões de negócios sobre a minha vida. Eu ouvia, concordava com a cabeça, mas minha mente estava em outro lugar. Estava com Isabel. Estava com a chave escondida na minha Bíblia. Uma tarde, Carlos chegou com uma pasta. Mãe, olhei um lugar hoje. Um apartamento. É num residencial sênior. Muito bonito, seguro, com atividades. Fica perto do meu trabalho. Achei que poderíamos dar uma olhada juntos no final de semana. O sangue correu mais frio nas minhas veias. Um residencial sênior. A gaiula de vidro ia ser trocada por uma de concreto, com grades nas janelas e corredores cheios de estranhos. Eu não quero me mudar, Carlos. Mãe, é para o seu bem. A senhora não pode ficar sozinha aqui. A casa está caindo aos pedaços. Eu não tenho paz pensando na senhora. Eu não estou sozinha. Tenho a Maria. Maria vai embora às 6. E se a senhora cair? E se tiver um derrame? E se... Ele parou, esfregou o rosto. Eu não aguento, mãe. Eu não durmo pensando nisso. Pela primeira vez, eu vi o verdadeiro motivo por trás de todas as suas ações. Não era controle. Não era falta de amor. Era medo. Um medo profundo, visceral, de perder-me. De ser culpado por algo que acontecesse comigo. Ele estava tentando trancar-me numa redoma para acalmar o seu próprio terror. Naquele momento, a minha raiva contra ele se dissolveu. Deu lugar a uma pena imensa. Meu filho, o menino magricela, estava assustado. Carlos, disse, suavemente. Eu entendo o seu medo. Mas você não pode trancar a vida numa caixa para ela não correr riscos. A vida é risco. Ele não respondeu. Pegou a pasta e saiu, mais uma vez fechando a porta com a chave que era dele. Eu fiquei olhando para o retrato de Isabel. Ela parecia entender. Ela sabia que, no final, somos sempre donos apenas das nossas próprias escolhas. E eu tinha uma escolha a fazer. Continuar sendo a mulher frágil que meu filho via, ou encontrar a força da mulher de olhar sereno que estava naquele quadro. A chave na minha Bíblia parecia pesar mais. Já não era só um símbolo. Era uma possibilidade. A tensão na casa tornou-se palpável. Carlos vinha todos os dias, falando sobre o residencial com um entusiasmo forçado que me partia o coração. Ele trazia folhetos, mostrava fotos de quartos ensolarados e salas de atividades com idosos sorridentes. Eu olhava, assentia, mas meu silêncio era uma muralha. Maria percebeu a mudança. Ela ficava mais quieta, observando-nos com seus olhos sábios. Às vezes, eu a pegava olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era pena? Era solidariedade? Ou era um alerta? Uma noite, depois que Maria foi embora, uma tempestade se formou lá fora. O vento uivava como uma alma penada, sacudindo as janelas. A chuva batia no telhado com fúria. A energia elétrica caiu,
mergulhando a casa em uma escuridão profunda e barulhenta. Acendi uma vela que Maria sempre deixava na mesa da cozinha. A pequena chama tremeluzia, projetando sombras dançantes nas paredes. O barulho era ensurdecedor. Cada trovão parecia estremecer a estrutura da casa. E, no meio daquele caos, eu me senti incrivelmente calma. A escuridão e a fúria da natureza me lembravam que eu ainda estava viva, que ainda podia sentir medo e admiração. Foi então que ouvi um barulho. Diferente do vento e da chuva. Um rangido. Vindo da sala. Meu coração disparou. Não era o rangido habitual da madeira. Era deliberado. Peguei a vela, minhas mãos trêmulas fazendo a sombra pular loucamente, e fui em direção ao som. A sala estava vazia. As sombras se contorciam nos cantos. Olhei para a poltrona de Antônio. Vazia. Para o sofá. Vazio. Então, meu olhar caiu sobre o retrato de Isabel, que eu havia colocado sobre a lareira. A chama da vela iluminou seu rosto, e seus olhos pareciam vivos, seguindo-me pela sala. Quem está aí? Minha voz saiu como um sussurro rouco, perdido no estrondo de um trovão. Ninguém respondeu. Mas o medo, aquele medo primitivo de estar sozinha e vulnerável, apertou meu peito. Eu era uma velha com uma vela, numa casa escura e barulhosa, à mercê de qualquer coisa. A bravura que eu sentira momentos antes evaporou. Carlos tinha razão. E se alguém tivesse entrado? E se eu caísse? Gritaria por ajuda e ninguém ouviria. Abafado pelo som da tempestade. Senti uma dor aguda no peito. Não era emocional. Era física. Uma pontada forte, que me fez recuar e me sentar pesadamente no sofá. A vela quase caiu da minha mão. Respirei fundo, tentando me acalmar. Era só um susto, eu disse a mim mesma. Só um susto. Mas a dor não passou completamente. Deixou uma sensação de aperto, um lembrete da minha mortalidade. Sentei-me no escuro, ouvindo a tempestade, e chorei. Chorei por medo. Chorei por solidão. Chorei por Isabel, que provavelmente passou por noites iguais a esta. Chorei por Antônio, que não estava mais aqui para me proteger. Chorei por Carlos, pelo menino assustado que tentava ser forte. Naquela noite, na escuridão absoluta, eu me rendi. Aceitei que eu era frágil. Aceitei que eu tinha medo. Aceitei que talvez meu filho tivesse uma parte de razão. Foi a noite mais longa da minha vida. Uma noite de luto pela mulher forte que eu pensava que ainda era. Quando a tempestade passou e o sol raiou, fraco por trás das nuvens cinzentas, eu ainda estava sentada no sofá. A vela havia derretido completamente, formando uma poça de cera dura na mesa. A dor no peito tinha ido embora, mas a sua memória ficou. Maria chegou mais cedo naquele dia, preocupada com a tempestade. Ela me encontrou na sala, sentada no mesmo lugar, envolta na luz cinzenta da manhã. Dona Alzira, a senhora está bem? A senhora passou a noite aqui? Eu virei o rosto para ela. Devia parecer uma ruína. Eu ouvi barulhos, Maria, na tempestade, e senti uma dor. Seus olhos se arregalaram de preocupação. Ela se aproximou, pôs a mão na minha testa. Dor onde? No peito? Braço? Vou ligar para o Carlos. Vou chamar um médico. Não, disse, com a última réstia da minha força. Já passou. Foi só um susto. Mas ela não ouviu. Pegou o celular e discou para Carlos. Ouvi sua voz, tensa, do outro lado da sala. É melhor o senhor vir, senhor Carlos. Ela não está bem. Sim, ela diz que ouviu barulhos, uma dor no peito. Não quis chamar o médico. Desligou. Ele já vem. Fechou os olhos. O pouco controle que eu pensava ter recuperado escorria pelos meus dedos como areia. A noite escura tinha me mostrado a minha verdade mais crua. Eu tinha medo. E o medo é o maior carcereiro de todos. Carlos chegou em menos de 20 minutos. Ele entrou correndo, seu rosto pálido de preocupação genuína. Mãe, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos frias. Seus olhos escaneavam meu rosto, procurando por sinais de que eu estava desmontando. Foi nada, Carlos. Um susto com a tempestade. A Maria exagerou. Ela disse que a senhora sentiu uma dor no peito. Sua voz estava cheia de pânico contido. Já passou. Foi a ansiedade. Ele não parecia convencido. Olhou para Maria, que estava parada na porta da sala, com uma expressão de profunda consternação.
Maria, obrigado por ligar. Pode nos deixar sozinhos um minuto? Maria assentiu e se retirou para a cozinha, mas eu sabia que ela estava ouvindo cada palavra. Carlos se sentou ao meu lado no sofá. Mãe, chega. Chega disso. A senhora não pode ficar aqui. A senhora viu que não pode. Uma simples tempestade, um barulho, e a senhora tem uma crise de ansiedade que simula um infarto. E se fosse real da próxima vez? E se eu não estivesse por perto? Ele estava tremendo. Meu filho, o homem forte, estava tremendo de medo. Carlos, disse, suavemente. Escuta-me. Não, mãe, agora é a minha vez de falar. Sua voz estava carregada de uma emoção há muito reprimida. A senhora acha que isso é fácil para mim? Tirar as suas chaves? Pensar em colocar a senhora num lar? A senhora acha que eu quero isso? Eu passei a minha vida inteira tentando ser o filho perfeito, tentando compensar pela morte do pai, tentando proteger a senhora. Eu não durmo direito há meses. Tenho pesadelos em que chego aqui e encontro a senhora. Encontro a senhora. Ele não conseguiu terminar. Enterrou o rosto nas mãos. Seus ombros sacudiam. Eu estiquei a mão e coloquei-a em seu braço. Era a primeira vez que eu o via chorar desde que era um menino. Meu filho, sussurrei. Eu sei do seu medo. Mas o meu medo é maior. Meu medo é de deixar de viver antes de morrer. Meu medo é de ser esquecida numa sala, longe de tudo que eu conheço e amo. Desta casa. De ti. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos. E o meu medo é de perder a senhora. O pai partiu de repente. Não tive tempo de me despedir, de dizer que o amava, de protegê-lo. Eu não posso, eu não vou passar por isso de novo. Com a senhora, eu tenho tempo. Eu posso fazer diferente. Posso garantir que a senhora está segura. Finalmente, eu entendi. Finalmente, todas as peças se encaixaram. Não era sobre controle. Era sobre luto. Era sobre o menino de 15 anos que perdeu o pai de repente e passou a vida tentando evitar que a mãe também lhe fosse tirada. Ele não estava tentando me trancar para fora da vida. Ele estava tentando me trancar dentro dela, com ele, para sempre. A revelação foi como um raio de sol após a tempestade. Toda a minha raiva, minha mágoa, se dissolveu em um mar de compreensão e de uma dor imensa por ele. Meu querido menino, disse, puxando-o para um abraço. Ele veio, e pela primeira vez em anos, ele se encolheu no meu colo como costumava fazer. Você não vai me perder. A morte do seu pai não foi sua culpa. E manter-me presa numa redoma não vai trazê-lo de volta. Ele chorou, um choro profundo e gutural, que lavou anos de medo reprimido. E eu chorei com ele. Choramos pelo Antônio. Choramos pelo menino que ele foi e pelo homem assustado que ele se tornou. Choramos por nós. Quando as lágrimas finalmente pararam, ele se afastou, limpando o rosto com as costas da mão. Eu só quero que a senhora fique bem, mãe. Eu sei. E eu quero a mesma coisa. Mas bem para mim significa ter a minha dignidade. Significa ter escolhas. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, viu realmente me ver. Não como sua mãe frágil, mas como uma mulher, com seus próprios medos e desejos. E o que a senhora escolhe? Ele perguntou, sua voz ainda embargada. Eu respirei fundo. Era o momento. Escolho ficar nesta casa, com a Maria, mas com algumas condições. Ele ficou em silêncio, esperando. Quero que você me devolva as minhas chaves. Todas. Confie em mim. Eu prometo que serei cuidadosa. Quero que conserte a casa, sim. Mas para eu poder continuar vivendo nela, não para prepará-la para vender. E quero que você venha me visitar como meu filho, não como meu guardião. Venha para tomar café, para falar da sua vida, para rirmos juntos. Como antes. Carlos olhou para as minhas mãos, depois para o meu rosto. Ele procurou por qualquer sinal de instabilidade, de confusão. Ele não encontrou. Encontrou apenas determinação e um amor imenso. Ele suspirou, um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Então, lentamente, meteu a mão no bolso e tirou o meu chaveiro. O pires azul de porcelana estava vazio na cozinha. Ele colocou as chaves na minha mão aberta. O metal estava quente do contato com o corpo dele. E pesado. Incrivelmente pesado. E maravilhoso. Eu fechei os dedos em volta delas. O tilintar foi o som mais bonito que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Está bem, mãe, ele sussurrou.
Vamos tentar do seu jeito. Na cozinha, eu pude ouvir Maria soltando o ar que ela provavelmente estava segurando há muito tempo. E, na parede, o retrato de Isabel parecia estar sorrindo. Segurar as chaves na mão foi uma sensação de renascimento. O metal, que antes representava uma perda, agora era quente, vivo, pulsando com a promessa de um futuro que eu mesma moldaria. Carlos ficou mais 1 hora, e pela primeira vez em meses, nossa conversa foi leve. Falamos sobre o Pedro, sobre o trabalho dele, sobre as orquídeas que estavam para florescer. Ele era o meu filho de novo, não o meu carcereiro. Quando ele foi embora, desta vez, não houve o som da fechadura sendo trancada por fora. Houve apenas um "te amo, mãe" e o barulho suave da porta se fechando. Eu fiquei parada na sala, ouvindo o carro dele ir embora, as chaves apertadas contra o meu coração. Maria saiu da cozinha, seus olhos brilhando. Ele devolveu, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma declaração de vitória. Devolveu, confirmei, e um sorriso largo, genuíno, estampou no meu rosto. Eu não sorria daquele jeito há tanto tempo que meus músculos doeram. Naquela noite, não escondi as chaves. Coloquei-as, com uma cerimônia silenciosa, de volta no pires de porcelana azul. Plim. O som era o mesmo, mas a música era diferente. Era uma sinfonia. Nos dias que se seguiram, uma energia nova tomou conta da casa. Carlos cumpriu sua palavra. Os pedreiros chegaram, e o barulho das reformas era música para os meus ouvidos. Era o som da minha casa sendo curada, sendo fortalecida. E eu supervisionava tudo, dando opiniões, escolhendo tintas. Eu estava no comando. Mas a maior mudança foi interna. A descoberta da história de Isabel e a reconciliação com Carlos me fizeram perceber que minha história não era de confinamento, mas de sobrevivência. Como Isabel, eu havia enfrentado a solidão e o medo. E, como ela, eu havia encontrado uma forma de seguir em frente, não fugindo, mas enraizando-me mais profundamente no meu próprio chão. Uma tarde, peguei o retrato de Isabel. Maria, acho que está na hora de a Isabel ter um lugar de honra. Ela construiu esta casa. Ela merece ser lembrada. Colocamos o retrato na parede da entrada, onde todos que entrassem poderiam vê-la. Seus olhos serenos agora davam as boas-vindas. Ela não era mais um fantasma. Era parte da família. E a chave velha da porta dos fundos? Aquela que eu tinha encontrado? Um dia, chamei Carlos e mostrei-a a ele. Encontrei isso durante a limpeza. É a chave da porta dos fundos. Ele olhou para a chave, surpreso. Eu nem me lembrava que essa porta existia. Está trancada há anos. Está, concordei. E eu quero que a gente a destranque. Ele ficou confuso. Por quê, mãe? É uma questão de segurança. Segurança é importante, Carlos. Mas não pode ser a única coisa que nos guia. Essa porta dá para o jardim. Quero poder sair para o jardim à noite, para ver as estrelas, sem ter que dar a volta pela casa toda. Quero sentir o cheiro da terra molhada depois da chuva, diretamente. Quero um pouco de ar puro, na minha própria casa. Ele olhou para a chave, depois para minha determinação, e entendeu. Esta não era sobre uma porta. Era sobre abrir uma passagem. Uma passagem simbólica de volta para a vida. No final de semana seguinte, ele veio com ferramentas e substituiu a tranca velha e enferrujada. A porta dos fundos, que não abria há mais de uma década, rangeu em protesto, mas finalmente cedeu. Carlos a empurrou, e a luz da tarde inundou o vão escuro, iluminando a poeira que dançava no ar. O jardim estava lá, do outro lado. Verde, vivo, esperando. Carlos me estendeu a mão. Vamos, mãe. Eu balancei a cabeça. Não. Você vai. Primeiro. Ele entendeu. Ele saiu sozinho, dando os primeiros passos no jardim por aquela porta. Ficou parado por um momento, respirando fundo. Depois, voltou e me estendeu a mão novamente. Agora era minha vez. Coloquei minha mão na dele, e dei o meu primeiro passo através daquela porta. O ar do jardim bateu no meu rosto, fresco e carregado do perfume das flores da noite. Era o mesmo jardim de sempre, mas visto de um ângulo diferente, parecia novo. Era meu jardim, e eu tinha acabado de conquistar um novo pedaço dele. Não precisei ir longe. Sentei-me no banco de madeira, aquele que Antônio e eu tínhamos colocado anos atrás, e simplesmente senti. Senti o vento. Senti a paz. Carlos sentou-se ao meu lado, em silêncio. Naquela tarde, naquele jardim, com a porta dos fundos aberta atrás de mim, eu soube que tinha vencido. Não tinha vencido meu filho.
Tínhamos vencido juntos o medo que nos separava. A chave da porta dos fundos eu guardei separado, no meu bolso. Era minha favorita. Tempo, que antes parecia um peso, agora flui com uma suavidade graciosa. As reformas terminaram. A casa cheira a tinta nova e madeira limpa, mas a sua alma, a alma que Isabel e eu colocamos nela, permanece intacta, mais forte do que nunca. As rachaduras foram preenchidas, o mofo eliminado. A casa e eu fomos restauradas. Carlos vem 3 vezes por semana. Às vezes traz o Pedro, e a casa enche-se de risadas. Outras vezes vem sozinho, e nós tomamos café na varanda, falando sobre tudo e sobre nada, como costumávamos fazer. Ele já não me pergunta, com um olhar ansioso, se tomei meus remédios. Ele sabe que tomo. Ele confia em mim. Maria continua vindo, mas a nossa dinâmica mudou. Ela não é mais a cuidadora e eu a idosa frágil. Somos companheiras. Amigas. Ela me ajuda com as tarefas pesadas, e eu a ensino a cuidar das orquídeas, que floresceram como nunca este ano. Ela diz que eu tenho a mão abençoada. Eu digo que as plantas, como as pessoas, precisam de amor e de um pouco de liberdade. Hoje é um dia como qualquer outro. O sol da tarde entrou pela janela da sala, criando um retângulo dourado no tapete. Estou sentada na minha poltrona, ao lado da vazia do Antônio. Na minha mão, seguro o chaveiro. Passo os dedos sobre cada chave, relembrando suas histórias. A do portão, que já não rende mais depois da lubrificação que Carlos fez. A da gaveta das cartas. A nova chave, brilhante, da porta dos fundos. Pires de porcelana azul está na mesa, ao meu lado. De vez em quando, eu olho para ele. Está cheio. É onde ele pertence. Se você está ouvindo esta história, talvez espere um final triste. Talvez espere que eu tenha morrido sozinha nesta casa, ou que tenha sido levada à força para o tal residencial. Mas as melhores histórias nem sempre são as mais tristes. Às vezes, as melhores histórias são sobre segundas chances. Sobre redenção. Sobre o amor que, no final, é forte o suficiente para vencer até o próprio medo. Meu filho tirou as chaves da minha casa, até ver quem havia chegado. E no final, quem chegou não foi uma cuidadora, não foi a decrepitude, não foi o fim. Quem chegou fui eu. A verdadeira eu. A mulher que sobreviveu à perda do marido, que criou um filho sozinha, que enfrentou a solidão e o medo da velhice, e que, no momento mais sombrio, encontrou forças para lutar pela sua própria vida. Mulher que, como Isabel na pintura, aprendeu a aceitar o seu destino não com resignação passiva, mas com uma serena determinação de viver cada dia com dignidade, dentro das suas próprias regras. Levanto-me da poltrona. Minhas juntas doem um pouco, é verdade. O preço de uma vida longa. Pego as chaves do Pires. Elas tilintam suavemente, uma melodia familiar e querida. Caminho até a porta da frente. Não preciso sair. Só quero sentir que posso. Abro a porta. A rua está lá, tranquila, banhada pela luz do fim de tarde. O portão está fechado. Não é sobre sair correndo por aí. É sobre saber que a porta se abre por dentro. Por minha vontade. Fechei a porta e virei-me, de costas para o mundo lá fora, de frente para minha casa. Para o meu lar. O retrato de Isabel na parede parece aprovar com um leve sorriso. Antônio, na fotografia ao lado dela, parece orgulhoso. E eu, Alzira, sigo em frente. Com minhas chaves na mão, minhas cicatrizes no coração e a imensa, gratificante certeza de que, até o último dos meus dias, esta casa, esta vida, será minha. Porque eu escolhi que assim fosse. E, às vezes, a mais simples das escolhas é a mais corajosa de todas. Tilintar das minhas chaves é a trilha sonora da minha liberdade reconquistada. E é a música mais bonita que já ouvi. A voz fica mais suave, quase um sussurro emocionado, e que fique como um lembrete para você, onde quer que esteja, que nunca é tarde para recuperar as suas próprias chaves. Seja qual for a gaiola em que você se encontre, a chave sempre está em algum lugar. Às vezes, escondida no assoalho da sua própria alma. Basta ter coragem de procurar. A voz some, deixando um silêncio carregado de emoção.